que nós vamos trabalhar nessa noite é um tema que, digamos assim, polêmico. Polêmico porque é uma discussão que já se dá aí há séculos, né? E eu não quero de forma alguma dizer que nós estamos botando um ponto final nisso, porque não sou eu que vou resolver essa questão, mas eu quero poder passar de uma forma bíblica um pouco organizada, estruturada, não com textos isolados, mas tudo dentro de um contexto bíblico, a nossa posição, no que nós acreditamos, no que eu acredito, no que nós como comunidade nós vivemos. Então eu quero estar trabalhando, e esse título é sobre os eleitos de Deus. A discussão que eu falo para vocês é que existe uma discussão muito grande entre arminianos e calvinos. E não precisa nem ficar muito bolado com esse negócio, não. Mas de uma forma muito resumida, alguns acreditam que Deus seleciona para serem salvos. Os calvinos acreditam, de forma muito resumida, tá? Eles acreditam que alguns são escolhidos para serem salvos, e os arminianos acreditam que é uma escolha, a gente escolhe ser salvo ou não. Nós seguimos, na verdade a gente não segue nenhum nem outro, porque a Bíblia ela fala das duas coisas. Então eu quero poder trabalhar as duas coisas, mas tudo dentro de um contexto. E esse título aqui é um título para chamar a sua atenção: os eleitos de Deus. E nós vamos ver como é que a gente pode ser um eleito de Deus, tá bom? E aí eu quero trabalhar esse texto aqui com você. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. E diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia. Versículo 2: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Para que eu possa falar um pouquinho sobre essa questão de escolhido, não escolhido, eleito, não eleito, eu preciso te ensinar algumas coisas sobre Deus. E a primeira coisa que eu preciso te ensinar sobre Deus é algo que está descrito aqui no versículo 2. Se você parar e ler com atenção, ele fala assim: escolhidos em conformidade com a presciência de quem? De Deus. Então ele fala primeiro de Deus. Aí ele segue dizendo: pela obra santificadora de quem? Do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então aqui ele fala de três, digamos, pessoas. Ele fala de Deus, ele fala do Espírito Santo e ele fala de Jesus. Isso aqui é algo muito difícil de ser compreendido de uma forma natural, que é a trindade de Deus. O que é trindade? Então, trindade seriam três deuses? Não, isso não é trindade, porque daí nós seríamos uma religião politeísta. Nós não somos politeístas. Politeísta é quem acredita em mais de um Deus. Nós acreditamos em apenas um Deus. Então a trindade é uma forma muito simples de tentar te ensinar. Deus, ele é um Deus trino, ele é um, mas ele se manifesta de três formas. Então ele se manifesta através de Deus, ele se manifesta através do Espírito Santo e ele se manifesta através de Jesus Cristo. Como isso é possível? Primeiro, porque ele é Deus. Por isso é possível. Mas como Deus, ele deixou, digamos assim, eu gosto muito de observar as coisas, né? Observar a natureza, porque a natureza fala, né? Até eu pedi lá no grupo um texto que está em Hebreus 11. Qual versículo era mesmo, Du? Lembra? 11:3, né? Não tem aqui, né? Eu vou achar aqui então. Hebreus 11:3, ele fala algo muito interessante. Deixa eu só achar aqui, porque hoje nós estamos sem o telão, vou ter que procurar na minha Bíblia. Hebreus 11:3, ele diz assim, ó: pela fé. Então a primeira questão é você ter fé. Se você não tiver fé, você não consegue entender a trindade de Deus. Então, pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê.
Resumindo isso de uma forma mais prática, tudo que foi feito aqui, como terra, foi feito baseado no mundo espiritual. E um exemplo de trindade que Deus deixou para nós aqui na terra é o sol. O sol, ele representa a trindade de Deus. Sabe por quê? Quantos sóis, se é assim que fala, tá certo, Cláudio? Sóis? Sols? Me ajuda aí, gente. Sols, né? Quantos sols existem? Só um. Sóis? Tá, sóis. Quantos sóis existem? Só um, né? Aqui no nosso, o nosso negócio aqui, não sei como é que chama, nossa galáxia aqui, só tem um. Aqui, só tem, a gente só enxerga um. Mas o Sol, ele se manifesta de 3 formas. Por quê? Porque primeiro, ele é uma matéria sólida, né? Segundo, o Sol, ele emite luz. E terceiro, o Sol emite calor. Então, ele sendo um, ele também se manifesta de 3 formas. O Sol é uma representação da trindade de Deus, se é que a gente pode fazer esse comparativo aqui. É uma das formas que Deus deixou, através desse versículo que eu falei aqui de Hebreus 11:3, que tudo que foi feito baseado no mundo espiritual. Então, nós estamos debaixo dessas regras. E aí, como eu falei, Deus é um só, e Ele se manifesta de 3 formas. Através de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 são Deus. Não existe diferenciação entre poder, e aí eu vou falar aqui um pouquinho dos alguns atributos de Deus. Quais são os principais atributos de Deus? Presciência, onipotência e onipresença. O que é presciência? Aqui ele fala no versículo 2, ele diz assim: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, nós temos que prestar atenção em cada palavra, para que a gente possa entender o contexto. O que é presciência? É o conhecimento do futuro. Então Deus, ele é presciente. Então nós não, nós somos limitados ao tempo, né? Nós somos limitados ao cronos, ao relógio humano. Então eu não sei o que vai acontecer daqui 2 minutos, daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, eu não faço ideia do que vai acontecer. Eu não consigo, nós não temos essa capacidade. Por isso que nós temos dificuldade às vezes de compreender Deus, porque nós queremos entender Deus com a nossa mente. Achei linda a oração da Cláudia. A Cláudia orou aqui no começo, ela disse: Deus, eu quero enxergar como o Senhor vê. Eu quero ter os olhos do Senhor. Porque quando nós começamos a olhar pela ótica de Deus, as coisas se tornam mais claras e mais funcionais biblicamente assim falando. Então Deus, ele tem presciência. Então nada Deus é pego de surpresa. Então só para que você consiga entender um pouquinho dessa dinâmica, Deus, ele não foi criado. Deus, ele sempre existiu, ele é eterno. Isso para nós é outra concepção difícil de entender. Como assim não foi criado? Não, Deus não foi criado, ele sempre existiu. Tanto que ele fala, eu sou. Ele é todas as coisas, ele é antes de tudo, ele sempre existiu, ele é Deus. Ele está numa outra dimensão de poder que nós estamos. Nós somos homens. Deus sempre existiu. Quando Deus forma a terra e forma o homem, e Adão peca, e Eva peca, e o homem, né, é destituído da comunhão com Deus, Deus não foi pego de surpresa. Por quê? Pela presciência de Deus. Deus sabia que isso ia acontecer. Existe um outro versículo, que se eu não me engano está em Apocalipse, que a Bíblia fala assim: o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Quer dizer o quê? Jesus Cristo, sendo Deus também, não foi criado depois, há 2019 anos atrás. Jesus sempre existiu. Isso é uma prova bíblica que Jesus sempre existiu. É João capítulo 1, é Gênesis capítulo 1, quando fala o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O verbo é quem? É Jesus. O Jesus é a ação de Deus, ele é a palavra de Deus. E Gênesis também fala isso. Deus dizia faça-se. Então ali existia um verbo, e o verbo era ação, era Jesus.
Então Jesus sempre existiu. Então Jesus nunca foi pego de surpresa, Deus nunca foi pego de surpresa. É por isso que Deus consegue ter graça, porque Ele sabe que nós vamos pecar. É ruim saber disso, né? Que ruim saber que Deus sabe quando nós vamos pecar. Já pensou isso, Gabi? A Gabi achou engraçado. A gente não, a gente luta contra o pecado, mas Deus não, Ele sabe. Por isso que Ele consegue ter graça. Por quê? Porque Ele, antes de tudo, Ele já entregou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, em nosso favor. O pecado, o preço do pecado já foi pago antes da fundação do mundo. Ele se materializa, digamos assim, há 2019 anos atrás, quando chegou o tempo certo disso acontecer. Mas a redenção já estava preparada por Deus antes de todas as coisas. Isso é presciência. Eu quero ler um outro texto para você, de Romanos, capítulo 8. Eu te separei alguns textos que falam muito sobre essa questão de predestinação, para que possa explicar eles para você dentro de um contexto bíblico. E segundo, como eu falei, segundo a nossa compreensão, a nossa visão bíblica. Romanos 8, 29, fala assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos os irmãos. Vou repetir: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, antes de nós sermos formados, antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe através da concepção, Deus já nos conhecia. Ele já sabia qual ia ser a cor do nosso cabelo, a nossa altura, a nossa cor de pele, as nossas características. Por quê? Porque Ele nos conheceu antecipadamente. E aí Ele fala algo, Ele fala assim: também os predestinou para serem semelhantes. E aqui a gente começa a trabalhar segundo o que a gente crê. Quando Ele fala que os predestinou, esse é um entendimento do pastor Silas Malafaia, que eu admiro pelo conhecimento bíblico que ele tem. O pastor Silas Malafaia, ele fala assim: a predestinação, ela nunca se dá para o indivíduo, mas sempre para o coletivo. Então a predestinação, ela existe, ela é fato. Por exemplo, um exemplo bíblico é um relato perfeito de predestinação. Jesus vai voltar. Vai ou não vai? Vai voltar. A igreja vai ser arrebatada. Isso tudo já está anunciado que vai acontecer. Então isso está predestinado a acontecer. Mas a igreja ser arrebatada não é o Fernando ser arrebatado, é a igreja, é o coletivo de Deus. Então não existe promessa bíblica, por exemplo: Cláudia, você será arrebatada e salva no dia tal, do jeito tal, de certo modo. Não, você não encontra isso biblicamente. Você encontra sempre uma predestinação coletiva, falando principalmente de salvação. Eu quero trabalhar aqui especificamente o quesito salvação. Você não vai encontrar biblicamente pessoas que está escrito na Bíblia, pessoas que seriam salvas. Existem alguns textos que são usados, por exemplo, um texto em que, se eu não me engano agora, o apóstolo Paulo, ele fala para uma pessoa assim: creia e será salvo tu e também a tua casa. Então esse texto ele é usado para dizer que ali existiu predestinação, mas isso não é predestinação. Esse texto ele está falando uma palavra de conhecimento. Paulo é usado através de um dom do Espírito Santo, e ali ele dá uma palavra de conhecimento, que é um dos dons do Espírito Santo, que a gente já ensinou aqui. Ele dá uma palavra a esse homem, ele fala: aceite Jesus, e eu vou te dar uma revelação do que vai acontecer. Se você aceitar Jesus, a tua casa também vai aceitar. Então ele não estava impondo, ele estava anunciando. Existe essa diferença, essa questão aí que Paulo coloca. Uma outra questão, para que eu possa compreender Deus e compreender a presciência de Deus, eu preciso entender que Deus, ele vive em outro tempo. Deus não vive no tempo Cronos, Deus vive no tempo Kairos. O que é o tempo Kairos? É o tempo de Deus.
O tempo de Deus não é baseado no relógio. Nós somos limitados a 24 horas, ao relógio, né? E tem muita gente que tem problema com isso. Briga o dia inteiro com o relógio. Tem 88 anos de idade e ainda não consegue entender que uma hora tem 60 minutos. Mas não é o caso. Brincadeira, tá? A questão é, Deus não está limitado a isso. Porque o tempo de Deus é diferente. Deus, Ele é alfa e ômega. O que é alfa e ômega? Princípio e fim. Deus, vou tentar de uma forma simples de explicar isso. Nós estamos hoje no dia... Que dia é hoje? Dia 24 de novembro de 2019. Então Deus está no dia 24 de novembro de 2019, nesse exato horário. Mas Deus também está no dia 25, como está no dia 23. Porque Deus não é limitado a dia e a tempo e a hora. Então Ele está em todo tempo, está em todo lugar. Então, Ele está também no início da fundação, como está no final. Isso é ser alfa e ômega. Eu quero ler um texto para você, que está em Apocalipse. Apocalipse 1. Que fala sobre essa questão de alfa e ômega. Apocalipse 1, versículo 8. Ele diz assim: eu sou. Ele começa dizendo, eu sou. Essa palavra para o judeu é muito forte, porque eles compreendem que essa é uma palavra que somente Deus pode dizer. Eu sou. E aí ele segue dizendo, o alfa e o ômega, declara o Senhor, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Deus, Ele era, Deus, Ele é, e Deus, Ele será. Ele há de vir. Deus não está limitado ao tempo, isso é o Kairos de Deus. E aí tem vários textos que falam sobre isso, mas eu quero separar só mais um, Apocalipse 22, o versículo 13, no finalzinho da Bíblia, ali na última página já, ele diz também assim, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Então, irmão, tente compreender Deus como Deus é. Não tente compreender Deus pela nossa mente, que nós vamos limitar o agir de Deus. Nós vamos limitar até mesmo a nossa fé. Por quê? Porque não conhecemos os poderes de Deus. Não conhecemos os atributos de Deus. Um outro atributo de Deus, além da presciência, né, é a onisciência. O que é a onisciência? É o saber absoluto, conhecer infinito. Então não existe nada, não existe limites na sabedoria e no conhecimento de Deus. Nada do que você inventar vai surpreender a Deus, nada do que você fazer vai surpreender a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que eu vou fazer daqui a pouco, Ele sabe o que eu vou falar daqui a pouco, Ele sabe como vocês vão reagir daqui a pouco. Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o dia, a hora. Ele tem o total conhecimento e sabedoria de tudo. Um outro atributo de Deus é a onipresença. Como eu falei aqui, Deus, Ele está em todos os lugares. Então a gente às vezes tenta meio que se esconder de Deus, né? A gente, não sei, a gente tem uma mentalidade, né, carnal, então a gente tenta se esconder de Deus. Eu tô com um problema aqui nessa cidade, eu vou mudar de cidade, porque lá na outra cidade tudo vai se resolver, né? A primeira reação nossa quando as coisas estão ruins é dizer, eu vou mudar que em outro lugar vai ser diferente. Deus está em todos os lugares. Se você não resolver os seus problemas aqui, você só carrega os seus problemas num lugar diferente. Precisa resolver eles, precisa lidar com eles, precisa encarar a realidade de Deus e fazer algo diferente. Então Ele está em todos os lugares, Ele está aqui, Ele está lá fora, Ele está em cada igreja dessa cidade, Ele está em cada casa dessa cidade, Ele está nos prostíbulos, Ele está nos bares, Ele está em todos os lugares. Não existe lugar nesse mundo que não possa
Deus está, porque Ele tem esse poder. Ele querendo, Ele estará lá. E o terceiro atributo é a onipotência. O que é a onipotência? É todo o poder. Deus tem o poder de fazer qualquer coisa. Não existe limites para Deus. Então a gente olha assim, coisas extraordinárias, né? O mar vermelho se abrir, sair água da rocha. Essa semana a gente viu lá o pessoal da célula crescer, postou lá no grupo, né? Milagres acontecendo. Não existe limitação para Deus. Quando a gente coloca a fé em prática da forma correta, para que o nome dele seja glorificado, as coisas acontecem, porque ele tem todo o poder. E o mais legal disso tudo é que ele nos deixou essa autoridade de usarmos o nome dele. Isso é maravilhoso. Então nós temos, né, através do nome de Jesus, o poder de usar dos atributos de Deus, da onipotência de Deus, porque não existe limitação no nome de Jesus. Então não existe nada difícil para Deus. Eu já fiz isso. Às vezes eu já orei assim, dizendo: Deus, se não for incomodar muito, se o Senhor não estiver ocupado aí, se não for atrapalhar nada, eu queria pedir uma coisa para você, né? Desculpa se você já fez isso, mas eu já vi gente dizer assim: eu vou orar de madrugada, porque de madrugada tem menos gente orando, Deus escuta mais a oração. É sério, eu não sei, talvez você já tenha feito, porque não tem problema, se 1 milhão, 10 milhões, 7 bilhões de pessoas estiverem orando ao mesmo tempo, Deus tem a capacidade de ouvir as 7 bilhões de orações ao mesmo tempo. Não existe limitação para Deus. E até quando o pessoal fala isso sobre orar de madrugada, que Deus vai ouvir mais, eu sempre falo assim: irmão, você tem que cuidar, porque lá no Japão é dia. Tem mais gente na Ásia do que no Ocidente. Então, na verdade, eu acho que funciona menos, porque tem mais gente vivendo do lado de lá de dia, orando talvez, do que do lado de cá. Então, essa teoria já cai por terra aí, tá? Não, mas o que a Bíblia fala é que realmente quando a oração é feita de madrugada, ela tem um poder maior, mas não é pela limitação de Deus. Eu acredito, né, é uma compreensão minha, que é pelo esforço de você abrir mão do sono, é um desejo real de buscar a Deus. E eu quero ler um outro texto para você. Eu quero só reler o versículo 2 para que você memorize ele. E depois eu vou ler um segundo texto, para que eu possa entrar mais nessa questão da predestinação. Escolhidos em conformidade com a presciência. Então vocês compreenderam por que as pessoas são escolhidas? Porque existe a presciência. Então, eu não sei que dia você se converteu, que dia você aceitou Jesus. Deus sabia que seria nesse dia, e nesse local, e nessa circunstância. Por quê? Porque Ele já tinha vivido isso. Porque Ele já tinha visto isso. Então, desculpe, talvez você entenda mal o que eu vou falar aqui, mas fica fácil para Deus predestinar alguma coisa, porque Ele já sabe o que vai acontecer. Se Ele sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos, fica fácil Ele botar escrito aqui, dizer: ó, escreve aí que vai acontecer. Não é adivinhação, é presciência. Ele sabe. Então, a questão é: quem são os eleitos? Quem são os cristãos eleitos? Será que existe um grupo específico, especial de pessoas que Deus olhou para elas e disse assim: não, esse aqui é mais bonitinho, esse aqui é mais querido, esse aqui eu acho que vai mais na igreja do que o outro, então eu vou separar esses aqui não, porque esses aqui vai dar muito problema, né? Esse aqui é aquele cristão que vai de uma igreja para outra, nunca para em lugar nenhum, então eu vou pegar os que vão... Não foi isso que aconteceu. Os escolhidos são pessoas sinceras de coração, e não pessoas especiais. Eu vou falar um pouco da minha vida. Não estou falando isso biblicamente, estou falando do que aconteceu comigo. Hoje, se eu parar a olhar para a minha vida, se eu fazer uma retrospectiva da minha vida, e eu fiz isso já, eu observei por quantas e quantas vezes Deus tentou me alcançar. Não foram uma nem duas, foram várias. Através de pessoas, através de circunstâncias, através de palavras.
Então, será que Deus ficou errando no meio do caminho? Porque na maioria das vezes ele não teve êxito. Será que Deus errou nesse processo? Quem aqui já teve experiências com Deus antes mesmo de converter? Tem gente que já nasceu convertido, né? Tem uns aí que eu vou te falar. Mas não é real isso? Isso é fato, isso acontece. Por que que isso acontece? Isso é pura graça e misericórdia de Deus. Que está, e eu creio nisso, que Deus está disponível e querendo a todos. Mas, existe sim pessoas que, quando tem uma experiência com Deus, reage de uma forma mais sincera. Reage de uma forma, essa é a palavra, com sinceridade de coração. Essa é a palavra. Não é porque eu sou especial. É porque a minha reação é uma reação que vai dar uma resposta para Deus. E eu quero ler agora esse texto de 2 Tessalonicenses. Vamos lembrar aqui que no versículo 2 de 1 Pedro ele fala de Deus, ele fala da presciência de Deus, ele fala da obra santificadora do Espírito Santo e ele fala da obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13 a 15, olha o que está escrito aqui. Todavia, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos convocou por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É a mesma, como diz a mesmo modus operandi. É Deus, é a ação do Espírito Santo e obediência e fé no Evangelho. Então seria, como é que eu posso fazer isso de uma forma didática, para que isso fique muito claro? Primeiro, sempre existe, antes de tudo, uma ação de Deus. Antes de toda e qualquer coisa que você possa fazer, antes de você vir aqui na frente, aceitar Jesus, qualquer coisa que você imaginar como reação a uma ação de Deus, Deus agiu antes. A ação de Deus vem antes de todas as coisas. Por quê? Porque, como diz em 1 João, nós o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo. Então, o amor de Deus não se dá pelo que eu faço, pelo que eu sou. Porque se fosse isso, o amor de Deus não seria incondicional. O amor de Deus se dá independente de quem eu sou e do que eu faço. Isso é diferente. Ser amado é uma coisa, agradar a Deus é outra coisa. Para mim ser amado, eu não preciso fazer nada. Para que eu agrade a Deus, eu preciso fazer muitas coisas. Então você escolhe. E esse processo aqui fala exatamente disso. De 1 João, do capítulo 4, versículo 19, fala: nós o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Então sempre a primeira coisa a acontecer é a ação de Deus. Existe um outro texto, deixa eu ver se não é esse, 1 Timóteo 2, depois eu quero voltar aqui em Tessalonicenses. A gente tem que ler bastante a Bíblia hoje para compreender isso, tá? Deixa eu achar aqui, meus irmãos. Esse telão faz uma falta, né?
Mas tiraram o Timóteo da minha Bíblia. Brincadeira. Timóteo 2, 1 ao 7. Diz assim: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agarrar aquele que o recrutou para a guerra. Eu estou lendo 2 Timóteo, é 1 Timóteo. Eu vi que estava errado. Desculpa aí. 1 Timóteo 2. Eu li o 2 Timóteo. Diz assim: Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões, em ação de graças, em favor de todas as pessoas. Por que isso aqui é importante? Olha o que ele está dizendo. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Se apenas um grupo seleto fosse selecionado para ser salvo e servir a Deus, seria necessário orações, súplicas, ações de graças? Será que Paulo estaria escrevendo isso a Timóteo, dizendo: orem pela igreja, coloquem esse povo em oração e intercessão, porque nós precisamos da oração de Deus para uma ação diferente? Será que Paulo, segundo os calvinistas, que eles dizem que Paulo é o primeiro teólogo a pregar a predestinação, o calvinismo, será que Paulo nesse texto está falando de predeterminação ou está falando de ação humana junto com a ação de Deus para que alcance os perdidos? Eu entendo que Paulo está dizendo a ação da igreja através da oração, através da intercessão, súplica e ação de graça, vai alcançar o perdido. Isso que ele está dizendo. A sequência diz assim, aí ele diz, ele fala aqui no finalzinho, em favor de todas as pessoas. Então ele não está dizendo a um grupo seleto, aos predestinados, aos escolhidos, ele está falando em favor de todos, para que todos cheguem ao arrependimento. E ele fala aqui o grupo, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ele fala aqui, isso é bom e agradável, isso agrada a Deus, como eu falei antes. O qual, presta atenção nesse versículo, o qual que seria Deus, deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pronto. Esse texto mata toda a charada. Para que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ele começa falando, se a igreja orar, interceder, com ações de graças, com súplicas, as pessoas vão ser alcançadas. Mas antes da nossa ação, que é sim importante, existe o amor de Deus que começa lá atrás. O amor de Deus que é para todos. E por ser para todos, Deus nos usa para que nós alcancemos essas pessoas. Estão compreendendo o que eu estou falando? Desculpa se eu estou fazendo isso mais difícil do que já é. Versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, o homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade e não minto, ao declarar que para isso fui designado, pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, esse texto de Paulo deixa muito claro que
A intenção de Jesus ao morrer na cruz sempre foi que todos fossem alcançados. E esse alcance aqui é através da igreja de Cristo, é através da nossa ação. Então, se a gente não vir orar na quarta-feira, meu irmão, claro que a gente ora em casa, né? Todo mundo ora em casa, glória a Deus por isso. Mas se a gente não vir aqui em oração na quarta-feira, orar pelos nossos familiares, pelos perdidos, nós não vamos salvar pessoas. O evangelismo, ele funciona quando existe uma base de intercessão por trás dele. O missionário funciona quando existe uma intercessão por trás dele. Tem aquele ditado que fala que existem 3 ações, né, da igreja segundo os missionários. É a oração, são 4 ações. É orar, manter o missionário, ser o missionário ou ser desobediente. Porque se a gente não fazer nenhuma dessas, nós estamos sendo desobedientes. De alguma forma a gente precisa fazer alguma coisa. Através de oração, através de recurso, ou talvez nós mesmos sendo enviados, ou somos desobedientes. O Johnny não está aqui hoje, ele não pôde estar aqui, mas ele nos deu uma boa notícia essa semana no grupo. Ele disse que nós, como igreja, nós dizimamos, né? Também tudo que nós arrecadamos, nós dizimamos lá na comunidade de Santa Bárbara, que é a nossa igreja mãe. Nós também ofertamos para a MCM, né? Aquele projeto Meninas dos Olhos de Deus que nós apresentamos aqui num vídeo. E o Johnny disse que ele fez o levantamento do caixa, nós já ofertamos mais de 10 mil reais para aquele projeto. Eu não fazia ideia que tinha sido tanto, sabe? Eu não tinha dimensão disso. E eu fiquei surpreso quando descobri que nós, uma igreja com 25, 30 pessoas, conseguimos aí em 1 ano e meio mandar cerca de 10 mil reais em oferta para missionários. Glória a Deus, a gente está sendo obediente. Acho que a gente está agindo mais como mantenedor do que em oração. Precisamos orar um pouco mais agora. Mas quanto a recurso, estamos bem, graças a Deus. Quero ler um outro texto para você. Desculpa se eu for falar muitos textos aqui, mas a gente precisa construir algo muito sólido para que você saia com a compreensão correta aqui. João capítulo 3, versículo 14 a 18. Diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui, a condição para ser salvo é crer em Jesus Cristo. E ele fala, para que todo aquele que nele crer. Então ele não faz aqui uma distinção específica de um grupo de pessoas que estariam aptas a receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele fala, se todo aquele que nele crê, esse será salvo, esse não perecerá. Isso às vezes nos choca, porque nós ainda, muitas vezes, baseamos a nossa compreensão de salvação pelo caráter das pessoas. Então eu já vi pessoas, uma mulher que ela trabalhava com ocultismo, né? E nesse ocultismo ela fazia sacrifício de crianças. E ela foi condenada lá em Goiás por sacrificar cerca de 10, 15 crianças naqueles trabalhos de ocultismo que ela fazia. E alguém foi até a cadeia e pregou para ela, e ela se converteu. E as pessoas não conseguiam acreditar que essa mulher estava salva. Por quê? Pelo que ela tinha feito. Mas a salvação não se dá pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer, se dá pela minha fé em Cristo Jesus. Essa mulher reconheceu que Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo, o reconheceu, aceitou ele, e ela está salva. E ela vai estar no céu junto com nós. Então, a salvação, ela é para todos. Todos aqueles que nele creem. Vou seguir o texto aqui. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é um outro texto que desmistifica a teoria da predestinação, porque ele fala assim: todo aquele que nele crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, assim, eu gosto dessa pergunta: o que eu preciso fazer para ir para o inferno? Preciso matar, preciso roubar, preciso estuprar alguém, bater em alguém? Não preciso fazer nada, é só não crer. Que a Bíblia declara que aquele que não crê já está condenado. Então eu não consigo entender alguém que, segundo a teoria calvinista, foi predestinado à salvação, mas nunca chegou a crer em Cristo Jesus. Será que no final, mesmo assim, ele seria salvo? Porque a Bíblia fala que se ele não crer, ele é condenado. E essa teoria, ela fere um princípio bíblico, que assim nós compreendemos, muito importante, do livre-arbítrio. É uma palavra que você não encontra na Bíblia, mas você vê, né, ali na dinâmica de Gênesis, na criação do mundo. Deus deixa a escolha. Deus chega para Adão, para Eva, e fala: ó, tem tudo aqui, vocês podem se alimentar de tudo, né? E tem aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa aqui vocês não tocam, não é para vocês. Se fosse uma predestinação, Deus, em toda a sua sabedoria e conhecimento, seria muito mais fácil ele não ter botado a árvore lá, porque ele sabia que o homem ia se corromper, nós estaríamos no paraíso até hoje, estava tudo resolvido, não precisava Jesus ter morrido na cruz, né? Estava belezinha. Então, assim, não existe erro em tudo que Deus fez, existe a liberdade e existe a presciência. Então Deus nos dá a liberdade e a livre escolha de fazermos o que quisermos. Aqueles que querem crer serão salvos, aqueles que não querem crer já estão condenados. Assim diz a palavra de Deus. E também João capítulo 16, você que não leu a Bíblia essa semana, você vai ler tudo hoje. Diz assim, porque até então a gente falou muito até agora da obra de Deus, né? O amor de Deus, Deus nos amou primeiro, isso é fato. Então nós não conseguimos, é um fato da predestinação de Deus, que Deus nos amou antes de todas as coisas. Sim, Ele nos amou antes de todas as coisas. Então não sou eu que dou o primeiro passo para Deus, mas é Deus que dá o primeiro passo para mim. E depois disso, existe uma segunda obra, antes da minha fé, que é a obra do Espírito Santo, que está descrita em João 16, que diz assim: agora porém, Jesus falando, né? Eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que vos desejo dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Deixa eu ver se é até aqui. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará.
tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. A segunda coisa depois do amor de Deus é a ação do Espírito Santo. Se você não for convencido do pecado, da justiça e do juízo, você não consegue receber a Jesus da forma correta. Se você não teve um arrependimento de vida quando aceitou Jesus, sinto lhe informar, você fez apenas um ato religioso. Vou falar de novo da minha experiência, que não é uma regra para ninguém. Mas a minha experiência é, eu era um frequentador de igreja. Ia na igreja, tudo certinho, né? Fazia os rituais lá, os parangolé. Mas fora da igreja vivia no mundo do jeito que todo mundo vive aí. Não tinha diferença nenhuma. Até que eu tive uma experiência com Deus. E nesse dia que eu tive uma experiência com Deus, e ali eu vi a ação do Espírito Santo, sem mesmo conhecê-lo, eu não estou falando dele em mim, como o Dudu sempre fala, era o Espírito Santo sobre mim, não em mim, porque até então eu não tinha recebido a Jesus, mas a ação dele sobre mim, me levou a um lugar de reconhecimento dos meus pecados. E depois dessa experiência que eu tive com o Espírito Santo, de receber o amor do Pai, primeiro o amor do Pai, depois a ação do Espírito Santo que me convenceu do meu pecado, aí eu me arrependi. Aí eu vi o quanto eu precisava de Jesus. Eu vi o quão podre eu era, quão ruim eu era, quanta miséria existia dentro de mim. E aí a partir daquele momento, eu comecei a buscar Jesus. E só então a partir desse momento. Porque até então o que existia era apenas a ação de Deus me procurando. Era Deus criando circunstâncias para demonstrar o amor dele por mim. É o Espírito Santo agindo para tentar me levar a um quebrantamento. Isso não foi só uma vez, foram várias. Vivi acidente de carro, vivi risco de morte e outras coisas mais que poderia ter me arrependido naquele dia e ter visto que a minha vida não estava indo no caminho correto. Mas eu, pela livre escolha que Deus me deu, eu fui postergando isso, até que o dia que eu não suportei a presença de Deus e me arrependi. E depois desse arrependimento, aí eu começo a buscar Jesus. É exatamente o que está em 1 Pedro 1, 2, é exatamente o que está em 2 Tessalonicenses 2, 13 a 15. É a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, e a partir de então a busca por Jesus. Eu quero ler de novo 2 Tessalonicenses para você rever isso, para que você memorize essa ação, para que você compreenda que existe sim uma predestinação que é a busca intensa de Deus em alcançar todos os perdidos. A morte de Jesus é para todos. Então, antes que eu dê uma resposta para Deus, existe a ação de Deus, que de certo modo me busca para que eu alcance. Isso me faz um eleito, os eleitos de Deus. Eu vou reler para você, para que você memorize isso. 2 Tessalonicenses 13. Todavia, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito Santo e pela fé na verdade. E aí vem a segunda parte. E para isso vos convocou, por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois que Deus me alcança, que o Espírito Santo me convence, aí me resta Jesus. E por que Jesus? Porque Jesus é o nosso referencial. Porque até então não dependia nada de mim, dependia totalmente de Deus. Mas a partir daqui, eu começo a ter responsabilidade pelo Evangelho de Deus. E é isso que eu queria deixar claro aqui para vocês.
Por mais que eu sou eleito de Deus, sou escolhido de Deus, sou predestinado à salvação antes da fundação do mundo, existe um momento e uma época que eu preciso começar a dar uma resposta para o Evangelho. Como? Vivendo uma vida ao modelo de Jesus, que é o nosso referencial. É o nosso referencial maior. Por isso que ele veio à Terra. Por isso que ele viveu aqui como homem. Por isso que ele passou 33 anos aqui nessa terra, vivendo, sofrendo as mesmas malezas que nós, as mesmas intempéries, sofrendo com calor, com frio, com fome, com sede. Para quê? Para que no final de tudo nós pudéssemos ter para quem olhar e dizer: olha, eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com o pastor, eu não quero ser parecido com o pregador, eu não quero ser parecido com o Luiz Hermínio, eu quero ser parecido com Jesus. Jesus é o nosso referencial maior. Ele é o nosso modelo. E aí sim, quero voltar lá para 1 Pedro, para nós concluirmos. Deixa eu achar aqui, 1 Pedro 2. Que diz assim: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus, pela obra santificadora do Espírito Santo, e aí ele fala assim, ele põe uma vírgula e diz: agora é para isso tudo que eu fiz por vocês, é por isso que eu vos amei antes da fundação do mundo, é por isso que eu enviei o Espírito Santo para convencer vocês do pecado. Para quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E 2 Tessalonicenses ele fala para a fé no Evangelho. Então ficam dois ensinamentos que eu preciso viver após toda essa ação de Deus em meu favor: obediência ao Evangelho e fé no Evangelho. Se eu não crer em tudo isso que eu falei, trindade, presciência, alfa e ômega, kairos, onisciência, onipresença, onipotência, eu vou estar crendo num Deus que eu criei, não no Deus bíblico. Porque às vezes nós criamos deuses, nós inventamos um Deus para nós, porque é um Deus que me convém, é um Deus que fica mais legal para mim, é um Deus que me amou, o Espírito Santo que me alcançou, mas nunca chega a parte da minha responsabilidade, nunca chega a parte do que eu devo fazer a partir disso. Então, entenda essa dinâmica: o amor de Deus antes de todas as coisas, a ação do Espírito Santo, para que nós manifestemos a presença e o modelo de Jesus. Eu resumi a Bíblia toda em uma frase. Vou pedir que você fique de pé. Donis, por favor.